Projeto. Brincando com o Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians desde a estreia do Lucha. 38 jogos no comando do Lucha, com 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, aproveitamento 47,4%. Em 38 jogos, o Corinthians de Lucha fez 42 gols e sofreu 40. Lili Nascimento está em frente ao CT do Corinthians, o CT Dr. Joaquim Grava, com ventos agitando os cabelos de Lili, com frio e esse lindo casaco da ESPN, ela vai trazer informações desse Corinthians já em busca de um novo técnico. Bom dia! Bom dia, Abel. Beijo pra você, aos amigos do Estúdio Fã de Esporte. Tá frio, tá ventando, aí começa a chover do nada, vai entender esse tempo, né? Eu tô um pouquinho sorridente aqui, porque eu gostei muito da piada do Elias, então eu dei muita risada, é o tipo de piada que eu gosto, mas vamos lá falar sobre Corinthians. Eu estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava, mas a diretoria corintiana não está aqui, por quê? Agora pela manhã, um pouquinho mais próximo ali do horário do almoço, o Duílio Monteiro Alves vai se reunir com o Mano Menezes para conversar sobre a situação, sobre se ele aceita ou não assumir o Corinthians ainda hoje, tá? Porque o elenco treina no período da tarde, então essa reunião vai acontecer daqui a pouco. Nada foi conversado ainda sobre tempo de contrato. O que se sabe é que o Mano não aceitaria um contrato curto, que seria só até o final da temporada de alguns meses. Mas pessoalmente, o que eu consegui apurar é que o Duílio vai conversar com ele, acertar um tempo de contrato que seja favorável tanto para o Corinthians quanto para o Mano Menezes. Mas fato é que o Corinthians quer o treinador para ontem, quer que ele assuma, que aí ele consegue pelo menos 2 treinos aí com a equipe, que é nessa quinta-feira e na sexta também, porque no sábado já tem o Majestoso. Vou explicar aí para o fã de esporte como é que o Corinthians chegou ao nome do Mano Menezes, tá? Já era o interesse do Corinthians muito antes, quando ele ainda estava no Internacional. O Corinthians já tinha interesse no Mano Menezes, mas tinha aquela situação dele sair ou não. O Corinthians acabou optando pelo Vanderlei Luxemburgo, que na época, antes dele ser anunciado, eu dei a informação, tá? Foi informação de que o Luxemburgo não estava nem no top 10 da lista de treinadores que o Corinthians gostaria de contratar. Quem estava no topo da lista, além do Tite, claro, era o Mano Menezes. Mas como o Corinthians não conseguiu chegar em nenhum nome, aí sim o Duílio ligou para o Luxemburgo, que aceitou o convite, ficou mais de 4 meses aí no cargo, né? Muito contestado o trabalho dele, o torcedor só consegue lembrar de um jogo que agradou, que foi contra o Galo. Portanto, o Corinthians acabou demitindo o Luxemburgo, está próximo de assinar com o Mano Menezes, tá? O Mano Menezes demonstrou sim interesse. O que faltam são detalhes que serão conversados daqui a pouquinho nesta reunião. Qual que é o cenário ideal que hoje a diretoria corintiana enxerga? É que nessa reunião de agora de manhã, o Mano Menezes aceite este contrato, tempo de contrato, assine de lá do Parque São Jorge. Eles vêm direto para cá, para o CT Joaquim Grava, porque o treino está marcado para a tarde de hoje. Então, o cenário ideal para o Corinthians, na visão da diretoria corintiana, é que ele aceite e já faça o primeiro treinamento hoje à tarde com a equipe. Por quê? Porque o Corinthians só tem hoje e amanhã. Então, seria muito ruim para o Corinthians perder mais um dia com essa troca de treinador, sem poder fazer um treinamento de olho no Majestoso e também no jogo da terça-feira. Portanto, em breve poderemos ter novidades, tá? Há muita expectativa para que Mano Menezes assine ainda hoje e assuma o Corinthians, Abel. Legal, muito obrigado, Lili Nascimento. Bom dia, bom trabalho para você aí. Lili, ao vivo, falando do Corinthians lá em frente ao CT Dr. Joaquim Grava. Professor Celso Unzelt, gostaria de ouvi-lo sobre a possibilidade de Mano Menezes e gostaria de ouvi-lo sobre o momento de demissão de Vanderlei Luxemburgo, que, na minha opinião, é totalmente errado. Poderiam ter demitido antes, teve data FIFA, ou esperar pelo menos o segundo jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. Repito, na minha opinião, é um absurdo esse momento para a demissão. Mas como no futebol brasileiro ninguém está preocupado com o momento, ninguém está preocupado com característica do clube, traz um defensivo, depois traz um ofensivo, traz um veterano, depois traz um novato, traz um da escola A, depois traz um da escola B, demite no meio do campeonato, demite no meio de semifinais, então não vejo nenhuma novidade, mas acho sim um absurdo. Professor. Ninguém se espanta. Primeiro, lembrando que será o segundo técnico do Corinthians que acerta e vai para o campo, né? O Vanderlei foi a mesma coisa. Sim. Numa tarde até que eu estava na Arena Corinthians,
por conta de transmissão que a gente ia fazer, e surgiu, ó, o Vanderlei está falando agora e vai treinar hoje. Então só mostra que como essa diretoria do Corinthians, de atitudes tão infelizes, funciona. Um outro problema é o tempo de contrato do Mano, porque ele seria já o candidato a tocar o time no ano que vem, se ganhar a situação. Isso que eu ia falar, tem eleição no fim do ano. Se ganhar a oposição, o trabalho dele deve ser avaliado pelo Augusto Melo, que é o candidato da oposição. Infelizmente, o trabalho do Vanderlei era ruim, nesses últimos tempos era ruim. Um time que não consegue sair com a bola e a bola não chega na frente e toma 30 investidas do adversário, como aconteceu contra o Estudiantes, é um trabalho ruim. Tem participações muito ruins dele, o primeiro tempo contra o São Paulo. A gente fala de problemas estruturais, são aqueles que precisam mudar mesmo. Diretoria, elenco mal formado, elenco de veteranos e garotos, que de resto, no Corinthians isso é um pouco exagerado, mas o próprio futebol brasileiro hoje é assim, né? A gente fala disso desde a época do Silvinho, viu, professor? Esse é o estrutural. O problema de elenco do Corinthians desde a época do Silvinho. É verdade, lembra? Esse é um problema de estrutura, mas tem também a conjuntura, o momento. O time não estava andando, o trabalho era ruim, ele estava entregando mal agora. Sou contra também esse tipo de mudança, porque essa mudança mostra desespero, né? Mostra amadorismo, que nem o caso do Flamengo também, que cogitou demitir o Sampaoli entre um e outro jogo da Copa do Brasil. Eu acho que aí você passa atestado como instituição disso que todo mundo está vendo, que não sabe para que lugar vai. Agora, que o momento do time pedia mais trabalho do técnico de futebol, um time que os jogadores se olham e falam o que é que eu vou fazer com a bola, isso não podia acontecer. Descobriram isso não pode agora? Essa é a pergunta, né, professor? Então, ou antes, ou agora? depois, mas o fato é que agora estava muito ruim. Tiveram 2 datas FIFAs, né? Duas datas FIFAs. É que entrou aquela história de que é a última chance trabalhar. do Lucha, vamos ver se o time, de repente, é o que você falou. do dia para a noite vai jogar bola. Não é É o que assim, você né? falou, isso fala muito mais do que a estrutura de futebol do Corinthians, parte administrativa, do que qualquer outra coisa. Porque se você tem ali a oportunidade de trazer um treinador para trabalhar seu elenco com tempo para trabalhar, agora você vai para o desespero entre uma semifinal de Copa Sul-Americana, que é uma das principais competições, é a principal competição agora para o Corinthians, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, olhando para a perspectiva que tem da parte de cima da tabela. E aí você demite o treinador. Não estou falando que o trabalho do Vanderlei era bom. Não estou falando. Talvez o time tenha sido errado. O próprio Vanderlei já chega numa situação ruim, num investimento que depois o clube se arrependeu em relação ao Lázaro. Sim. Antes disso tem o caso Silvinho, como lembrou o Abel. O Corinthians não sabe para onde vai, né? Teve Cuca no meio. Nossa, o caso Cuca, é verdade. Esse pior ainda, né? Que esse mexe com a questão institucional, o clube dando a cara para bater em cumbucas que não deveria ter metido a mão. Realmente essa diretoria não deixa saudade. E Mano Menezes agora, Eugênio? O Eugênio perdeu até a fala. Tem a sua história, tem a sua ligação com o Corinthians, ele tem um currículo interessante, mas o Mano Menezes vai fazer o Corinthians ser campeão da Sul-Americana? Ele é o técnico para dar um choque no time do Corinthians? Eu não sei se é, sinceramente falando. Ele é um técnico cuja característica não é chegar lá e ligar na tomada e vamos embora. Não, ele é de montar a equipe, de trabalhar. De trás para frente, arruma a casa. Primeiro a defesa e tal. E o Corinthians tem um jogo, assim, acho que a mudança é pensando no jogo. No jogo de semana que vem, terça-feira que vem, lá no Castelão. Claro que depois desse jogo, o Corinthians tem a questão do rebaixamento para lidar. São 2 situações. Mas corre dois risco, problemas. você acha? Claro que corre. Corre, ainda corre. São 6 pontos. Pelo rendimento que o time não tem tido. Pontos é bastante, hein? Matemática muita por coisa. falta de bola. Se o Corinthians, assim, caso ele se classifique, ele vai estar muito focado na reta final, no jogo final da Copa Sul-Americana. Caso ele não se classifique, ele vai estar com aquela ressaca de ter sido eliminado. E ele tem que olhar para o Campeonato Brasileiro com muita atenção. Eu acho estranho, eu me surpreendi com a demissão do Luxemburgo ontem, porque o time jogou mal. O time vem jogando mal.
ganha uma, perde outra, empata daqui, ele vai aos trancos e barrancos e tem sido assim há algum tempo. E assim ele chegou onde está. E não é nenhum absurdo pensar que com o Luxemburgo o Corinthians poderia se classificar terça-feira que vem. Porque ele se classificou nas fases anteriores. Ele tomou um vareio lá, foi muito mais por sorte do que por qualquer outra coisa, mas ele se classificou contra os Estudiantes. E ele poderia se classificar contra a Fortaleza. Aí a mudança, eu acho que tem muito de... Na hora, no momento, eu achei o seguinte, o Corinthians está tentando pegar o Tite. Né? Rolou esse burburinho ontem à tarde. Era o que justificava, que, né? A urgência. Né? Antes que o Flamengo feche com o Tite, eu vou lá e pego ele. E aí sim, acho que aí o Tite chegando era um treinador com peso para chegar e em uma semana dar uma mexida no time e fazer o Corinthians ser mais competitivo. Não vejo isso no Mano. E já que você citou o Tite, já que você está de vermelho e preto, você está vestido de Flamengo. É azul. Você está vestido de Preciso. Flamengo, Eugênio Leal Rubro-Negro? Temos uma tela para falar sobre essa possibilidade agora de Tite no Flamengo. Essa sim. Últimos trabalhos do treinador, Seleção Brasileira 81 jogos, 80,2% de aproveitamento, Natália Ferrão. É mesmo? Ganhou o quê? Com 60 vitórias, 15 empates e América. 6 derrotas. Benditas eliminatórias cumpridas também, que dão No uma... Corinthians, 99 jogos com 61 vitórias, 69,4% de aproveitamento. Altíssimo. Aí sim, aí é bom. Como vocês Embora seja veem inferior da seleção. Mas aí é essa consistente. possibilidade de Tite no Flamengo? Aí é Eu consistente. me pergunto como vai ser a relação dele com os jogadores. Alguns ele já treinou. Outros ele tirou da lista dele e deu o que deu, né? O Gabi deu uma declaração em cima do trio elétrico lá sobre o Tite, né? Então, assim, como é que fica a relação? Eu me pergunto se ele é o treinador para dar essa grife que a diretoria do Flamengo tanto procura. Mas eles querem grife ou futebol? Ué, mas por que trocou, resultado. por que trocou o Dorival pelo... Eles querem o empenho atrelado ao resultado. Quem dá uma coisa ou não dá outra, não serve. Então eu não sei até que ponto o Tite pode dar a esse Flamengo a dinâmica daquilo que a diretoria espera. Bom, de um jogo bonito, vistoso, daquela isso. trocação. A cobrança Não sei. por parte da torcida. Primeiro tem que ter um voto de confiança da torcida. No começo da torcida esperar. Porque, assim, de cara, não é o treinador dos sonhos do rubro-negro clássico. O rubro-negro não gosta muito do estilo Tite. Então esse é um ponto. Segundo, e Qual talvez... estilo? O Tite é visto como um retranqueiro, não sai de casa sem guarda-chuva, não é o que o flamenguista